Dentre os vários bens alternativos a que fomos apresentados durante a série, o Benzarro é sem sombra de dúvidas um que se destaca na personalidade e construção de mundo de sua dimensão, sendo apresentado inicialmente como um conceito aparentemente simples. O Benzarro vai muito além de um simples Ben Tennyson zumbi. Sabemos que o Benzarro vem de uma linha temporal que se ramificou a partir da linha do Tempo Prime, mas a partir de quando se deu essa ramificação? Como esse vírus surgiu? Como exatamente funcionam os zumbis da dimensão dele? Como o Ben se infectou com o vírus? Hoje vamos analisar as várias informações sobre o Benzarro e sua dimensão, que muito diferem e até se contradizem entre si. O intuito do vídeo não é bater o martelo em relação a quais os fatos absolutos sobre ele. Nosso objetivo aqui é juntar todas as informações que temos e apresentar as possibilidades que elas surgem, permitindo que você forme sua própria opinião. Dito isso, eu não tô aqui sozinho, o Daniel Leite tá aqui pra me ajudar. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Viniverso. Vocês não conhecem meu canal, eu também tenho um canal de Ben 10, dá uma passada lá, me ajuda aí a bater a meta de 200 mil inscritos e bora pro vídeo. Primeiro, quem é Benzarro? O Benzarro é um bem alternativo com características de zumbi. Mais detalhes do que isso é bem difícil de se dar, por causa que muito da sua história é envolta de informações contraditórias e nebulosas. O Omnitrix do Benzarro, que é o Zombitrix, transforma o usuário em versões zumbificadas dos aliens, né? A não ser que eles sejam aliens do sistema Eno, claro. O Derek descreve essas versões zumbificadas ápice como imperfeito perfeito ou imperfeições perfeitas, sabe? Basicamente, a condição de zumbi é transmitida para o alien, mas ele se mantém na forma ápice, como no entanto essa condição é transmitida. A partir daí já podemos formular duas teorias. Na primeira, ele tem a zumbificação transmitida ao alien, por causa que a condição de zumbi vem de uma infecção viral que modificou toda a informação genética do usuário, e para somar tudo isso, o Zombitrix não limparia essas alterações, o que geraria a transmissão da condição de zumbi. Agora, na segunda possibilidade, a condição do zumbi é transmitida simplesmente pelo fato de ser uma doença. E como já vimos na série, a gripe, por exemplo, é transmitida para os aliens. Então não há contradições no alien ser ápice e doente ao mesmo tempo. Seja lá em qual teoria você acredita, fato é que o Benzarro tem aliens zumbificados e ápices simultaneamente. Bem galera, precisamos estabelecer quem são os zumbis em Ben 10. Todos nós sabemos que o Zomboso é um zumbi, possivelmente o mais famoso de toda a série. Ele foi também o primeiro zumbi a ser introduzido na série, mas não é do tipo tradicional, especialmente considerando sua capacidade de cognição e fala. Zumbis mais primitivos neurologicamente também existem no universo da série e foram apresentados em Um Novo Amanhecer. Esses zumbis menos inteligentes eram inclusive o objeto de caça dos primeiros encanadores da Terra, formados inicialmente para a caça de criaturas sobrenaturais. No episódio, o zumbi é imune à possessão de ectonuritas por não possuir mente, assim como é curado com uma poção, o que indica um caráter mágico em sua essência. Isto posto, parece claro que há basicamente dois tipos principais de zumbis em Ben 10. O tipo inteligente ou mutante, por assim dizer, que é o do Zomboso, e o mais racional ou mágico, que é representado pelo zumbi de Um Novo Amanhecer. E uma nota galera, os Ormerals, eles são aliens do sistema Enor, provavelmente baseados em zumbis. Apesar deles de fato terem a aparência de morto-vivo, segundo a interpretação do Thomas Perkins, não dá para dizer que eles são zumbis de fato. Também não significa que eles não podem canonicamente infectar outros seres vivos. Tudo que estamos dizendo é que as únicas informações com toque de oficialidade sobre os Ormerals são tweets e um desenho considerado não canônico do Thomas Perkins. Tudo isso feito após o final da série. Estabelecido que há dois tipos de zumbis, os mutantes inteligentes e os mágicos burros, qual deles é o Benzarro? Na verdade, nenhum dos dois. O Benzarro é de uma ramificação da linha temporal do universo Prime, o que indica que provavelmente os zumbis funcionam lá de maneira similar à da versão principal. No entanto, ainda assim ele não se encaixa perfeitamente em nenhum tipo de zumbi. Segundo o Derek, ele não é completamente desprovido de inteligência, mas sim uma pessoa atrasada cognitivamente. Isso indica que ele seria tipo Zomboso, mas o Zomboso está longe de ser atrasado cognitivamente. Na verdade, ele traça ótimas estratégias e já arquitetou planos brilhantes. Se formos levar o Zomboso como um representante do tipo inteligente de zumbi, o Benzarro não se encaixa, mas ele também não é como o zumbi completamente sem inteligência do episódio Um Novo Amanhecer por dois motivos. Ele vem de um universo onde os zumbis surgiram por experimentos e não por magia, como indicado pelo uso de termos como epidemia de zumbi e paciente 10, que são termos científicos. 2. Corruptoras podem sim controlar o Benzarro, e se ele pode ser controlado por corruptoras, ele tem uma mente, ao contrário do zumbi de Um Novo Amanhecer. Então estabelecemos que o Benzarro vem de uma linha temporal onde dominam zumbis que simultaneamente têm mente, mas não são exatamente inteligentes. Trata-se, portanto, de um novo tipo de zumbi. Será que tem algo mais
mais que podemos adicionar a esse contexto? Na verdade tem sim, porque tem mais uma fala do Derek que caracteriza a natureza dos zumbis da dimensão do Benzarro. Segundo ele, o Benzarro não é exatamente do tipo The Walking Dead de zumbi. Pra quem não sabe, o tipo The Walking Dead é similar ao tipo do The Last of Us. Ambos são explicados por causas meramente biológicas e são completamente irracionais, controlados por instintos e estímulos do ambiente externo. A diferença fundamental entre as duas franquias é que em The Walking Dead os zumbis advêm de uma infecção viral, enquanto em The Last of Us eles são provenientes de uma infecção fúngica. Ok, os zumbis da dimensão do Benzarro não são exatamente 100% irracionais, isso é claro, como já discutimos mais cedo. No entanto, a novidade chega quando descobrimos pela fala do Derek que o nome Benzarro não é só uma referência ao vilão da DC, eles realmente mantêm características de racionalidade mesmo corrompidos pela infecção zumbi, ou traços do bizarro, nas palavras do Derek. Isso também serve como uma confirmação de que a manutenção de uma mente funcional não é exceção para o Benzarro, e sim que todos os zumbis de sua dimensão seguem esse padrão. Certo, entendemos como funcionam os zumbis da dimensão do Benzarro, mas como esse apocalipse começou? Primeiro, vamos analisar duas falas aparentemente contraditórias do Derek em relação à dimensão. A primeira vem do mesmo print mostrado anteriormente. Aqui o Derek afirma que o Benzarro é o 10º paciente a ser infectado pela epidemia zumbi em sua realidade. No entanto, isso parece entrar em contradição com outra fala dele, em que ele diz que uma das teorias é que o Benzarro é o primeiro paciente a ser infectado pelo vírus e não o 10º. E tem mais, nessa fala ele afirma, não como teoria, mas como fato, que o Benzarro foi criado já como um ser infectado, ou seja, ele nunca foi normal, mas sempre foi zumbi desde a sua criação. Inclusive, quando um fã, confuso com aquilo que parecia ser uma contradição do Derek, ele fez uma pergunta pedindo esclarecimentos, o Derek fugiu do problema, não respondendo a pergunta. Então podemos agora dividir as teorias que tentam explicar a origem do Benzarro em alguns grupos, cada um levando em consideração uma fala mais do que a outra. Vamos iniciar. A primeira teoria afirma que o Benzarro era um cientista que, no meio de experimentos para buscar uma cura a doenças raras, acabou enlouquecendo ao visar transformar os habitantes da Terra em híbridos alienígenas para gerar imunidade às condições de saúde mais exóticas que existem. Nessa busca, ele acabou por se tornar um zumbi lentamente ao experimentar em si mesmo. Essa teoria não tem muitas bases nas falas do Derek e à primeira vista parece improvável. No entanto, ela foi bastante difundida na comunidade por bastante tempo, graças ao trabalho do Frio 10.000, que divulgou o trabalho do artista Rise Greymon 22. Por sua relevância e extrema criatividade, essa teoria merece ser citada no vídeo. A segunda teoria foi criada para esse vídeo e é uma interpretação que leva em conta a segunda fala do Derek. Nessa linha de raciocínio, o Benzarro seria um experimento de laboratório. Um experimento de laboratório que deu errado, já tendo, portanto, nascido anormal. Mas ele tem um Omnitrix. Então, que ponto isso acontece e por quê? Bem, primeiro a criação. Sabemos que, segundo a visão do Derek, o agregor ele seria uma criação de laboratório do Servants em Omniverse, que, tendo experimentado com o DNA do Kevin, acabou por criar um ser de informação genética instável e vastos poderes. Neste sentido, o Benzarro poderia ter sido um experimento de laboratório dos desentupidores, tal como o agregor. O Azimuth também precisaria estar envolvido no esquema de criação do zumbi para essa teoria fazer sentido. Afinal de contas, o Benzarro é um portador do Omnitrix, o Zombitrix. Então o Azimuth precisaria ser do mal nessa realidade, quando na verdade o Derek já afirmou que o Azimuth desta dimensão tentou curar o Benzarro e não infectar ele, como diz a teoria. Não só isso, como o fato do Benzarro ter sido criado em laboratório, que nessa teoria implica que já há diferenças na linha do tempo, antes mesmo da ramificação a partir da queda do meteoro, o que contraria a fala do paradoxo, e então não havia mais ninguém, em que o período onde o Ben de 10 anos é estabelecido como o início do tronco da árvore de ramificações temporais. Então essa teoria que leva em conta a segunda fala do Derek tem não só uma, como duas contradições com as próprias falas do Derek. Então é bem provável, apesar de não ser exatamente impossível. De fato, o Derek se contradisse, já que nem tudo que ele falou é conciliável, mas podemos sempre partir para outra teoria. A terceira teoria também foi criada para esse vídeo e leva em conta a primeira fala do Derek, e já vou adiantando que é mais conciliável. Nessa teoria, o vírus surgiu por um experimento de laboratório de um terceiro que não foi o Ben. Essa teoria teria sido possivelmente o Dr. Animal, já que ele é um cientista proeminente, conhecido pelos seus métodos científicos antiéticos. Aí uma fala do Derek afirma que o Dr. Animal é um dos últimos cientistas restantes da dimensão do Benzarro e ele está atualmente tentando salvar o mundo. Isso parece contradizer essa terceira teoria, quando na verdade não é empecilho nenhum. Olha só, após criar uma doença zumbi que saiu de controle e gerou um mundo apocalíptico, tudo que restou ao Dr. Animal era ou se lamentar ou se arrepender de seus atos e fazer algo para se redimir, e foi isso que ele fez. Essa teoria também não esbarra
esbarra com o fato do Azimuth estar tentando curar o Benzarro, assim como não gera incongruência ao afirmar que diferenças com a linha do tempo Prime já existiam antes mesmo da ramificação. Basicamente, a linha do tempo é a seguinte: o Ben ganha o Omnitrix naturalmente com 10 anos, e após receber o Omnitrix, a epidemia começa por conta do Dr. Animal. Não podemos exatamente estabelecer se a epidemia começou depois do Omnitrix definitivo ou depois do Omnitrix protótipo. O fato é que o relógio se adaptou ao usuário infectado, se tornando, portanto, o Zombitrix. Poucas coisas parecem esbarrar com essa teoria. Uma delas é a fala do Derek de que o Zomboso seria um dos poucos humanos restantes no mundo. Ora, se nessa linha do tempo o Zomboso é humano e ele virou zumbi na linha do tempo Prime antes do Ben ter 10 anos, então a ramificação ocorreu antes do Omnitrix protótipo cair na Terra. O fato é que essa fala do Zomboso não contradiz exatamente a terceira teoria em si. Na verdade, essa fala do Derek contradiz o próprio programa, por causa que é dito pelo próprio paradoxo, né, como já discutimos antes, que as ramificações dos Bs alternativos começam a partir da queda do relógio na série original. Então, independentemente da teoria, essa fala do Zomboso vai gerar contradição, tal qual a fala do Derek sobre o Benzarro ter sido criado em laboratório e nunca ter sido normal, entra em contradição com ele ter sido o 10º paciente a ser infectado. Agora comentaremos algumas curiosidades confirmadas pelo Derek da dimensão do Benzarro. Essas falas não necessariamente se encaixam em nenhuma teoria, mas sim são informações gerais que se encaixam em qualquer possibilidade. A primeira delas diz que o Kevin da dimensão do Benzarro desapareceu. Isso é extremamente vago e pode significar milhares de coisas, desde ele ter sido infectado até ele ter se tornado um cientista ou auxiliar na busca pela cura da doença. A mesma coisa vale para o Capitão Nemesis, o que não vamos discutir por não haver quase nenhuma especificação. Uma outra coisa interessante é o fato de que Derek afirma que a Incantriz e o Rex da dimensão do Benzarro nunca estiveram no Led Domain. Claro, o Led Domain é só um para o multiverso, a nossa Incantriz já veio de lá. No entanto, essa é mais uma das falas que gera contradição pelo fato de implicar que já havia diferenças entre essa linha do tempo e a Prime antes mesmo da queda do Omnitrix na Terra. O Derek também afirma que o Benzarro gosta de batata frita com terra e minhocas, assim como toma os sorvetes com cola. Isso certamente se encaixa na fala anterior dele, né, que ele compara os zumbis da dimensão do Benzarro não com os The Walking Dead, mas sim com o próprio Bizarro da DC. O Derek também diz que o Zombitrix não está acoplado à pele do Benzarro. Se forçarmos a barra, podemos dizer que isso refuta a segunda teoria, pois ele já foi criado como zumbi, mas se pensarmos bem, ele pode muito bem ter sido criado como zumbi e recebido o Omnitrix posteriormente. Então não necessariamente há uma contradição. A última fala do Derek vai novamente na contramão na regra de que as ramificações temporais começam com a de Ben de 10 anos recebendo o relógio, ou depois, e afirma que a Gwen dessa dimensão é uma cientista sem poder. Se ela não tem poderes, então o brilho não foi transmitido a ela desde seu nascimento, o que já indica alterações prévias à queda do Omnitrix. A última curiosidade não é bem uma fala do Derek, e sim um alien não oficial desenhado pelo Derek. Apesar de não ter sido produzido durante o período de Omniverse, mas sim bem depois, ele ainda é considerado como canônico pelos fãs. O Arquifenzarro é um pantofágio do planeta do mesmo nome e possui poderes de fogo do inferno. Legal, né? É difícil conciliar muitas das falas sobre o Benzarro do nosso querido Derek J. White com o próprio desenho. No entanto, todas as teorias estão aí. Agora basta você decidir qual a mais interessante. Bom, então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de participar aqui desse vídeo da teoria do Benzarro. Coisa que eu gosto é a teoria dos Bs alternativos, né, galera? No passado, no meu canal, eu trazia bastante. Mas legal participar aqui de uma teoria no canal do Vini. Então é isso, galera. Lembrando de dar uma passada lá no meu canal. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!